foi isso que eu fiz desde o primeiro momento, diante de um país que passa por dificuldades econômicas, financeiras e políticas. E que há uma incompreensão por parte do Estado brasileiro de não entender que o papel do presidente da FUNAI é executar as políticas indígenas. E creio que isso deve ter contrariado alguns setores e por isso a minha saída. Que razões políticas são essas, por gentileza? Ingerências políticas dentro da instituição que eu não permiti e jamais poderia permitir, em defesa dos servidores, porque a FUNAI ela é composta de cargos técnicos, de servidores concursados e que jamais eu poderia deixar entrar nessa instituição pessoas que não têm nenhum compromisso com as causas indígenas. Quem pediu cargos que não têm compromisso com causas indígenas? Essa ingerência partiu inicialmente do líder do governo, do qual eu não atendi e jamais atenderia, porque o meu compromisso são com as políticas indígenas e com os servidores da casa. Como o senhor define hoje a situação do indígena brasileiro? A situação do indígena brasileiro, com essa atual política e com esse atual desenrolar do Ministério da Justiça, será de dias difíceis e eu acredito que se não houver um despertamento do povo brasileiro para acordar diante do momento político que nós estamos passando, esse país vai passar por momentos difíceis, porque os índios jamais arredarão de deixar os seus direitos defendidos. E eu estarei em linha de frente defendendo isso. Presidente, como é que o governo, o senhor atribui as notificações? Quantas pessoas são e para que cargos atuam? A princípio, conforme documentos que eu tenho, eu não quero citar o número, mas são pessoas que não tinham compromisso com a causa indígena. E eu entrei aqui diante de uma FUNAI fragilizada ao longo dos tempos, de uma FUNAI que foi esquecida pelo Estado brasileiro, não só por esse governo, por governos anteriores, e que deixaram a instituição numa situação caótica. O governo brasileiro não cumpre o que está escrito na Constituição para com as populações indígenas. São três líderes de governo, por gentileza. Olha, eu prefiro no momento não citar, porque a própria imprensa já divulgou quem foi essa pessoa que me pediu para incluir aqui algumas coisas que eu não poderia cumprir. Eu tenho um passado limpo e hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu saio e vocês fazendo a pergunta, por que você saiu? Eu saio porque eu sou honesto e porque não me curvei e jamais me curvarei para fazer o mal feito. Em relação ao ministro Serralho, o senhor procurou algum órgão para fazer a denúncia? O ministro Serralho é um excelente deputado, mas ele não está sendo ministro da Justiça, porque ele está sendo ministro de uma causa que ele defende no parlamento. E isso é muito ruim para as políticas brasileiras, principalmente pelas minorias. Os povos indígenas precisam de um ministro que faça justiça e não um ministro que venha pender para um lado. Isso não é papel de ministro. Que lado é esse, por gentileza? O lado que ele defende, sempre defendeu na Câmara dos Deputados. Ruralista, ele é da bancada ruralista? Eu não quero entrar nesse detalhe. Vocês da imprensa sabem muito bem o lado que ele defende. Você se considera traído, presidente? Não me considero traído. Pelo contrário, eu me considero fortalecido. Porque consciência limpa, honesto, como sempre fui, e ter coragem de voltar a encarar a minha família, com o pai que eu sou, com o marido que eu sou, entrei limpo e saí limpo. Vocês estariam aqui preocupados se eu tivesse saindo algemado, mas eu estou saindo porque eu sou honesto. O relatório da CPI da FUNAI, que vai ser apresentado pela semana que vem pela bancada ruralista, pede a extinção da FUNAI. O senhor acha que essa exoneração tem alguma relação com isso? Possivelmente, mas esse relatório, quem fez, não tem conhecimento com as políticas indígenas. Esse relatório atende um segmento, que é o segmento dominante na Câmara dos Deputados, não é? Agora, o povo brasileiro precisa acordar, o povo brasileiro está anestesiado. Nós estamos prestes a se instalar nesse país uma ditadura que a FUNAI já está vivendo. Uma ditadura que não permite o presidente da FUNAI executar as políticas constitucionais. Isso é muito grave. O povo brasileiro precisa acordar. Como é que o André Moura assediava o senhor para entrar? Eu não quero entrar nesses detalhes serão providenciados a partir da semana que vem, porque com toda certeza eu estarei sofrendo retaliações, como hoje o próprio governo deu, que eu estou saindo por incompetência. Incompetência desse governo que quebrou o país, que faz cortes de 44% no orçamento, porque não teve competência de arrecadar recursos,
Incompetência é desse governo que é incapaz de convocar os 220 concursados. Incompetência é desse governo que faz cortes de funcionários e servidores na instituição. Então, isso é incompetência do presidente da FUNAI? Não, é incompetência do governo. Então, cabe a ele responder. O governo nega que tenha havido cortes, né? O governo nega tudo, né? Ele nega até que ele está passando por crise. O governo está na ilha da fantasia e não reconhece o sentimento do povo brasileiro. Qual é o problema de indicar essas pessoas que foram pedidas pelo deputado André Moura? O problema maior são pessoas que nunca vieram na instituição, não conhecem as políticas indígenas. A FUNAI é um órgão especializado, formado por servidores comprometidos. Quem está na FUNAI está por comprometimento, por amor à causa, e não por emprego. Né? Isso eu ouvi de vários servidores. Você procurou algum órgão para denunciar o André Moura? Ainda não. E nem pretendo, nesse momento, buscar denúncias. O que eu pretendo é estar aqui com vocês dizendo a causa da minha saída. O senhor falou que tem documentos, o senhor tem provas dessas ingerências, então? Esses documentos são provas? Eu prefiro, nesse momento, não comentar. Presidente, o senhor pode repetir essa acabar com a FUNAI, essa avaliação? Não só acabar, mas também com as políticas públicas, não é? As políticas de demarcação de terras, as políticas de segmentos, de cortes, isso é muito grave. O governo não tem, nesse momento, um sentimento para compreender o que é a FUNAI. O governo, o Estado brasileiro, precisa compreender o que é a FUNAI. A FUNAI precisa de compreensão. A FUNAI, acima de tudo, precisa de paz, para que possa devolver a esses índios os seus direitos. É isso que eu lutei. Agora, se eu estou saindo, é porque eu estou lutando a favor dos índios. O meu compromisso é com o povo indígena, não é com políticos. O senhor procurou o presidente Temer? Não, e nem vou procurar. Eu tive 2 vezes só com o presidente. Uma vez ele telefonou para minha casa, no sábado, mas decisão de governo não se discute, se cumpre. Né? Eu fui comunicado hoje pelo Diário Oficial da minha saída. Não tiveram nem a compreensão de agradecer os momentos que eu estive aqui defendendo não só o governo, mas defendendo as políticas públicas do cargo que eu represento até o dia de ontem. Mas isso já estava anunciado. A FUNAI corre risco, sim, de ser extinta se continuar esses ataques parlamentares e esses ataques de corte financeiro que a instituição está passando. O ministro Serralho concorreu para a sua saída? Com certeza. A ideologia dele é uma, a minha é outra. Mas como o senhor assumiu o governo, o senhor não estava ciente de que as posições políticas têm interferência nas administrações? Quando eu assumi o governo, passaram por mim 3 ministros. Né? Eu jamais poderia saber que entraria um ministro contra a ideologia das políticas indígenas. Qual foi o fator assim, decisivo que o senhor decidiu que ficaria mais, que não dava mais? De não se curvar jamais aos malfeitos. Que malfeitos são esses, além da indicação? Prefiro não comentar nesse momento. Qual a formação dessas pessoas que o líder queria indicar? Qual era a origem delas? Olha, são muitas e eu prefiro não comentar, porque são indicações políticas, não é? Então, eu prefiro não comentar nesse momento. Mas o senhor veio para cá também, embora a sua formação técnica, indicado por um partido político que foi o PSC. Qual é a diferença entre o senhor e essas pessoas que você indicou? Eu não sou filiado a esse partido, eu esperava que o partido pudesse honrar aquilo que é o slogan do seu partido, o ser humano em primeiro lugar. Então foi para isso que eu vim. E eu vim muito mais para defender as populações indígenas que defender partido político. Talvez isso tenha contrariado um modelo que nós estamos vivendo hoje, né? Um modelo perverso, um modelo que prioriza as questões políticas em detrimento do ser humano. Mas eu estou muito tranquilo. Não sou filiado. Eu trabalhava no partido como técnico, assessorando o partido político nas comissões. Presidente, tecnicamente. O senhor considera que a bancada ruralista e agora está à frente do Ministério da Justiça assumiu o controle das questões indígenas? Não só assumiu o controle das questões indígenas, mas também do Congresso Nacional. O senhor acha que o governo tem parte no ataque a indígenas no Maranhão? Não creio, mas a partir de agora, com essa posição do atual ministro, esses conflitos poderão ser acirrados. Porque há uma proteção por parte de alguns segmentos políticos que estão dando cobertura a isso. Do ponto de vista de orçamento, quando... durante a sua gestão, presidente, isso vai continuar ou deve parar? Os nossos técnicos jamais deixaram de trabalhar, mas todo o processo ele está emperrado em decisões do Ministério da Justiça. Eu não creio que daqui para frente haverá evolução nesse sentido, mas os nossos técnicos continuam trabalhando normalmente para dar tranquilidade e transparência nesse processo. Nesse processo de esvaziamento da FUNAI, qual é o risco para os povos indígenas? O risco é de não ter uma instituição que possa defender os seus direitos. Por isso que eu conclamo o povo brasileiro a não permitir que isso aconteça. Os índios são os nossos irmãos,
são os verdadeiros donos da terra, eles estavam aqui primeiro. Agora, a opção hoje do país, quando eu vejo um slogan, ser humano em primeiro lugar, será esse ser humano seria os bois? Seria a soja? Seria o milho? Seria o café? E os índios? Como ficam nessa história? Muito obrigada. Do ponto de vista do corte de orçamento, quanto tempo a FUNAI ainda continua mantendo as atividades de uma forma minimamente aceitável? Nós não recebemos até o prezado momento o orçamento do mês de março. A FUNAI, para funcionar, precisa ter no seu repasse cerca de 9 milhões de reais mês. O mês passado foi repassado 4 milhões e pouco. E nós tivemos que pedir uma solicitação para um complemento de 1 milhão e 500 para garantir as frentes de proteção. É que me preocupa. São 12 frentes de proteção de índios isolados que estão lá a qualquer momento sem essa proteção, e isso poderá causar uma grande catástrofe internacional se esses índios ficarem desprotegidos. É isso que me preocupa, porque os que estão aldeados, eles têm condições de ter acesso às políticas públicas do Estado, do município, mas os índios que estão lá isolados, eles estão desprotegidos, e eu me preocupa nesse momento faltar recurso para dar proteção a eles. O senhor sofreu algum tipo de ameaça física ou tem medo de ser ameaçado? Até agora não, mas com certeza isso poderá acontecer. Mas eu estou muito bem protegido quanto a isso. Mas essa saída do senhor a FUNAI fica nas mãos de quem? Não pensaram nem em quem iria me substituir, porque a minha substituta se encontra de licença médica e hoje a FUNAI não tem presidente. Então é uma inconsequência também de quem demitiu numa hora de nem saber, porque não tem conhecimento da instituição, não acompanha a instituição. Então eu gostaria de agradecer a vocês, a imprensa, e deixar bem claro que quando o governo fala que o presidente está saindo por incompetência, isso não procede, porque a incompetência é do governo que não foi capaz de dar seguimento ao que a Constituição brasileira determina para os povos indígenas. Muito obrigado a vocês e tenham um bom dia. Agora tem!